Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Nosso querido irmão Oséias me pede para dar uma palavrinha sobre o Castelo Interior, Moradas, de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. É seu último livro e é a obra esplêndida da grande santa doutora da Igreja, a Carmelita, que reconfigurou o Carmelo desde as suas bases, as suas origens. Uma mulher notável. A obra Castelo Interior é considerada pelos psicólogos que estudam e psiquiatras a obra de maturidade de Santa Teresa d'Ávila, já tendo acontecido em Viena, na França, na Espanha e na Itália, congressos de psiquiatras sobre as obras de Santa Teresa d'Ávila e de modo especial sobre o Castelo Interior. Como esta mulher intuiu, como esta mulher inteligente, como esta mulher está diante do seu tempo, falando de coisas que não era dado às mulheres falar à época. Daí porque Santa Teresa foi uma das candidatas à fogueira na Inquisição. Daí porque seus escritos sofreram represália do Vaticano na época, não é? Daí porque foi uma mulher que viveu a vida muito atribulada por perseguições. No entanto, firme, mulher de palavra, mulher que falava a verdade, que conduzia os outros à verdade porque a verdade estava nela. Santa Teresa d'Ávila escreveu o livro Fundações a pedido do seu diretor espiritual. E ela vai explicar que a alma é um castelo, e ela aí usa a simbologia do castelo porque era a realidade que ela vivia, não é? Vivia em castelos. Naquele tempo, os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas, eles tinham assim o direito de mandar buscar no mosteiro determinada religiosa para passar um mês com eles, ensinando a rezar, doutrinando, dando conselhos, enfim. Então, diversas vezes Santa Teresa saiu do Carmelo a pedido de princesas, de príncipes, de reis, de rainhas, para ficar nos castelos. Então, ela usa, né, a simbologia do castelo porque é a realidade que ela vive. Ela diz que esse castelo tem 7 moradas, 7 quartos, 7 compartimentos. E no centro dele existe o rei que está sentado no trono e é o noivo. E ele está esperando a alma para as núpcias. Mas para chegar a esse local onde o rei está, a alma precisa passar por esses 7 compartimentos, que ela chama de moradas. E a primeira morada, inevitavelmente, é a oração. Santa Teresa diz que sem oração não se pode falar nas moradas, no castelo interior. A porta que abre esse castelo e que dá acesso às outras moradas é a vida de oração. A santa começa falando que entende as dificuldades que a pessoa tem de ter vida de oração, de iniciar uma vida de oração. Seja pela turbulência do mundo, seja pela atividade da mente, seja pela constância do pecado. Há uma tentação para não rezar, há uma tentação para viver na periferia da oração. Ela vai falar muito isso nas moradas seguintes. Há uma dificuldade de se concentrar, há uma dificuldade de parar para isso. E olha, isso no século dela, imagina no nosso. Há uma dificuldade da alma se entreter com Deus, ela chama a expressão de perder tempo com Deus, no bom sentido dessa palavra. Gastar tempo com Deus. Então a alma como que foge, ela não quer ter oração, é repugnante. Bastariam as orações vocais, bastariam a oração do rosário, bastariam as devoções, bastaria até mesmo o santo sacrifício da missa, que por excelência é a oração do cristão. Bastaria a leitura da vida de algum santo, de alguma prática piedosa, mas não parar para rezar, para não ter aquele tempo compacto com Deus, aquele tempo que é do Senhor. A Santa Madre Teresa vai dizer que a oração é do Senhor, não roube esse tempo, este tempo é de Deus. Ela fala em um dos capítulos em roubar a Deus o que é dele, ou seja, o tempo da oração. O tempo dedicado em contemplar sua beleza, suas perfeições, sua maravilha, seu amor, sua misericórdia. Então, Santa Teresa vai falar que sem a vida de oração não se pode falar no castelo interior, porque a porta que abre as outras moradas é a oração. É o primeiro passo para alguém
ter essa comunhão esponsal com Jesus, querer ter vida de oração, desejar ser pessoa de oração, ter essa comunhão de interação com o próprio Deus. Não apenas conhecê-lo, mas amá-lo de modo prático. E a gente ama Deus de modo prático nos envolvendo com Ele, e a gente se envolve com Ele pela oração. Não é? Santa Teresa vai dizer que existem almas que sabem quem Deus é, mas não experimentaram, que conhecem os benefícios da fé, mas não usufruem, que conhecem as virtudes divinas, mas não estão inseridas nela e nem meditam sobre ela. Então a Santa Madre começa justamente dizendo isso para as almas que têm boa vontade, que é necessário iniciar a vida de oração. Então todo o primeiro capítulo ela vai dedicar às dificuldades que a alma tem. Ela vai usar alguns elementos simbólicos como a água turva, a água limpa, não é? Ela vai usar a simbologia das serpentes, ela vai usar a simbologia das mariposas, ela vai usar os elementos da noite escura, do medo, da solidão, da tristeza interior, do apagar das luzes, do deslumbramento do que seja Deus, da decepção do que seja o pecado. Mas tudo isso com o objetivo de fazer a alma. Ela está escrevendo para as carmelitas. Ela não tinha noção que esse livro iria parar nas minhas mãos e na sua. Então, diversas vezes nos capítulos, vocês vão ver que ela diz: irmãs, ó irmãs, eu falo para as irmãs, porque ela está falando para as monjas, é uma formação para as monjas. O seu diretor espiritual queria saber até que ponto a vida de oração de Santa Teresa era uma verdade. Então, entre aspas, mandar a Santa Teresa escrever esse livro era para haver assim uma espécie de autópsia de sua alma, uma averiguação do que fosse a sua vida com Deus. E ela, obediente, não percebe e vai escrevendo o que sente, e grande parte dessa obra ela escreveu mesmo em estado de êxtase, porque o coração se inflamava, como ela diz, e aí ela entrava no gozo do Senhor, que é o êxtase. Então, a Santa Teresa, ela descreve na primeira e segunda parte do capítulo 2 que a oração é essencial para se descobrir a magnitude de Deus e a beleza de amá-lo. Ela lamenta que muitas almas não vão querer, que muitas almas desistirão de pronto, que muitas almas não vão querer saber dessa coisa que é a oração. Ela vai dar o testemunho: se soubesseis o que vos espera, se soubesseis o que Deus tem para vós, se soubesseis o que seja esse Senhor, a quem ela chama amorosamente Sua Majestade, porque também é a linguagem da época, ela vivia entre reis, rainhas, príncipes e princesas, é a linguagem da época. Então ela quer dar a Deus essa expressão, Sua Majestade, Vossa Majestade, para exemplificar o grau em que ela amava o Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, toda essa obra que nós vamos analisar está baseada, por princípio, na vida de oração. Não há sentido em estudar as moradas, o caminho de perfeição, o livro da vida, sem nós sentirmos que a Santa está nos chamando, fazendo sinal, nos vocacionando para termos uma vida de oração. Ela está nos sugerindo o que ela já sentia, o que ela vivenciava. Santa Teresa, diversas vezes, entre aspas, ela se trai, porque ela está contando a história de uma meditação, a história de um êxtase, a história de uma empolgação espiritual, da descoberta de uma verdade da fé, e ela diz: conheço uma pessoa que, estando em oração, ela está escondendo o seu eu, porque ela tinha isso da fuga das honras, né? Que é uma coisa muito bonita no Carmelo. Ela queria fugir das honrarias. Então ela não queria que as pessoas soubessem que a beneficiária daquela graça mística tinha sido ela. Então ela diz: conheço uma pessoa que, meditando esse evangelho, que meditando a paixão do Senhor, que meditando o Pai Nosso, recebeu tal graça no momento que o fazia. Claro, Santa Teresa foi uma privilegiada. Claro, a ela Deus concedeu graças para a missão que ela tem hoje de doutora da igreja. Não seria igual conosco, mas nem por isso Santa Teresa descarta que nós também possamos experimentar o que ela experimentou, e até mais, como Jesus disse, e mais do que eu, porque vou para o Pai. Então, a oração. É possível que alguém esteja na renovação carismática há 20, 30 anos e não seja uma pessoa de oração. É preciso que uma pessoa esteja no movimento dos focolares há 20, 30, 40 anos e não seja uma pessoa de oração. E vou assombrar mais ainda, né? É possível que uma pessoa esteja no Carmelo e não seja uma pessoa de oração.
Entrou por 1000 razões e está lá por 1000 razões. Também entre nós, no grupo de oração, nós percebemos pelos comportamentos que os irmãos e irmãs estão ou não em paz com Deus na sua vida de oração. Como é que a gente sabe que uma pessoa está embriagada? Pelos sintomas, não é? Como é que a gente sabe que uma pessoa está drogada? Pelos sintomas. E como é que nós sabemos que uma pessoa está avançando no conhecimento e no amor de Deus? Pelos sintomas. Aquela pessoa, sem querer, ela extravasa Deus. Ela extravasa a caridade, extravasa a misericórdia, extravasa o amor, extravasa a tolerância, a paciência, a benignidade. Ela extravasa o perdão. Nós sabemos que uma pessoa está avançando em graça conforme o conteúdo da sua vida de oração, e aqui Santa Teresa, ela não abre mão. O grau da sua vida de oração é o grau da sua santidade pessoal. Está assim em paralelo. Uma coisa não, digamos assim, foge da outra. O grau, a intensidade a que você chegou na vida de oração é o grau, a intensidade que você tem de comunhão com Deus. Santa Teresa vai dizer que é decisivo para estar no Carmelo a vida de oração. É decisivo para avançar as moradas a vida de oração. E quando nós falamos em oração, nós estamos falando justamente na escolha de um tempo reservado para Deus durante o dia. No espaço do dia que ela diz que esse tempo é de Deus, não roube o que é de Deus. Quando falamos em oração, nós estamos falando naquele momento que a gente para, interioriza Deus, mentaliza Deus, usufrui Deus. Naquele momento em que, mais do que pedir coisas, nós estamos contemplando. Mais do que pedir graças, nós estamos usufruindo de sua essência. A gente canta, né? És tudo o que eu tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me abraça em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar o teu cheiro. Isso parece que foi tirado das obras de Santa Teresa d'Ávila, porque ela fala tudo isso, que a alma chega a exalar o perfume da graça. Ela vai falar na 6ª morada e na 7ª morada sobre esse perfume do amado. Então, meus queridos irmãos, não tem escapatória. Para ter uma vida de comunhão com Deus, é preciso uma vida de profunda oração. E a santa é muito tolerante, ela vai dando passo, ela vai dando auxílio para essa metodologia. Ela entende que isso é caminho percorrido com o Senhor. O que é a vida cristã? Caminho percorrido com Jesus. O que é a experiência de Deus? Caminho percorrido com Jesus. Então ela passou por isso, então ela fala para as almas iniciantes, para as almas recorrentes e para as almas combatentes. Ela vai dando os ensinamentos próprios para cada etapa, que ela chama de moradas. Então não tenham medo desse livro, não é cansativo, não é difícil. Agora, é claro, a santa fala numa linguagem porque ela está estática, né? Ela está possuída por Deus, ela está invadida pelo Espírito Santo, porque ela mesma diz que não tem cultura para o que ela falou. Fica impressionado como Deus a utiliza. Mas é muito agradável estudar sobre essas etapas e até descobrir em que etapa nós estamos, porque todos nós estamos em uma dessas moradas ou paramos em alguma delas. Ela vai explicar também que há etapas em que a alma para ali, fecha o quarto e mora naquela morada e não sai mais dela. Não, Jesus quer que a alma avance até a 7ª morada, que são os esponsais, que é o matrimônio místico, que é o casamento espiritual. Então, por hoje, para deixar esse gosto bom das coisas de Deus, fica esse enunciado de Santa Teresa d'Ávila: oração e vida mística. Oração e intimidade com Deus. Oração pessoal como que? Carta de ingresso nas moradas subsequentes. Oração como condição da habitação da Trindade em mim. Oração como prova da existência de Deus em mim, por mim e através de mim. Amanhã eu vou falar ainda da primeira morada e já entrando na segunda. Mas toda a primeira morada, se você tem o livro, você verá que sem a vida de oração não podemos ser e praticar o que a Santa Madre tanto fala e sugere nesta obra magnífica do seu raciocínio e da sua inteligência proverbial. Deus abençoe a todos. Desculpe, eu disse Santa Teresa escreveu o livro Fundações por Obediência. Não, o livro Castelo Interior Moradas foi por obediência, né? Não Fundações.